Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. Boa noite, Débora, Indira. Sejam bem-vindos todos a essa 18ª live da Revista História. O Júlio já está chegando, já entrou também o chefe, João Paulo Pimenta. Temos que tomar cuidado com o que diremos. Boa noite, Júlio. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Tudo bom? Talvez seja a primeira live integralmente composta por Júlios. É verdade. É uma novidade, né? Daqui para frente só lives com charás. O pessoal já está entrando, já entrou o chefe, então cuidado com o que você vai dizer. Pois é, toma O cuidado. chefe saiu lá da transmissão da estreia do canal e já chegou aqui. Vamos esperar 5 minutinhos, daí a gente começa? O som tá bem? Tá Tá ótimo, perfeito? tá ótimo. Aliás, o canal de História da USP acabou de entrar também para nos acompanhar. Sim. Nossa colega Cris Pereira também está aí. Aos poucos as pessoas vão entrando. Imagino que várias delas estivessem agora há pouco acompanhando a abertura do canal. Boa noite, Diego. A abertura do canal de História, do Departamento de História no YouTube. Quem ainda não entrou, busque. Já há vários materiais super interessantes por lá, e o canal vai ser alimentado cada vez com mais recursos, tanto para simples conhecimento de história, que nunca é tão simples assim, como para uso, como material didático em todos os níveis de ensino. Então frequentem o canal do Departamento de História da USP no YouTube. Gabriela também acaba de chegar e será entrevistada em breve aqui na série de lives da Revista de História. Vamos esperar mais um tiquinho, mais 3 minutinhos. E o pessoal, o Celso dando boa noite para os Júlios. Boa noite a todos que estão chegando. Vai ser a nossa primeira incursão em História Antiga. Primeira entrevista relativa à História Antiga. Verdade. Boa noite a quem está chegando, provavelmente vindo lá da estreia do canal da Revista de História no YouTube. Por isso que a nossa entrevista de hoje começa 30 minutos mais tarde. Mas valeu a pena. Chico Alambert, primeiro entrevistado das lives e parceiro da comissão editorial. Ana Paula Megiani, nossa entrevistada da semana que vem, também já está acompanhando. Então, mais 2 minutos e a gente começa essa conversa com o Júlio César Magalhães de Oliveira. O Chico dizendo que está na vanguarda. O canal de História USP está lembrando aí que é importante acompanhar o próprio canal, tanto no Instagram como no YouTube. Eu aproveito para reforçar o pedido para que todos se inscrevam nos canais, tanto no canal do Departamento de História quanto no canal da revista. É muito importante que a gente tenha um número alto de inscritos. Isso traz uma série de facilidades na divulgação dos materiais, na divulgação dos próprios canais. Então, por favor, acabando a entrevista do Júlio, corram lá, inscrevam-se no canal do Departamento de História e inscrevam-se, por favor, no canal da revista. Marina, nossa colega, também está por aí. Daí, quando as pessoas pensam assim, professor Júlio, eu não sei muito bem a quem elas estão se referindo, mas eu imagino que seja você, porque você que é o entrevistado, é a estrela do dia, ou da noite. Na verdade, isso cria sempre problemas para a gente, né? Eu já recebi muitas teses para você no meu escaninho. E eu, de vez em quando, recebo uns trabalhos, né? Até porque as nossas salas ficam na mesma posição, em nichos diferentes, mas na mesma posição, né? Então, vira e mexe, alguém confunde. Uma vez eu até corrigi um trabalho de história antiga, achando que era de América, só no fim que eu percebi que não era. Bom, 18h35, vamos lá. Vamos começar essa 18ª entrevista da Revista de História da USP.
hoje recebendo o Júlio César Magalhães de Oliveira. É um prazer, Júlio, agradeço novamente você ter topado o convite, estar aqui. Antes de apresentar o Júlio, eu quero fazer só duas observações, agora mais formalmente. A primeira é convidar a todos para que visitem e se inscrevam no canal do Departamento de História da USP no YouTube, que acabou de ser inaugurado 30 minutos atrás, pela Júlia Falcone e pelo João Paulo Pimenta. Ambos estão nos assistindo agora, inclusive. E pedir que se inscrevam também no canal da Revista de História no YouTube e nos sigam nas várias redes sociais. Júlio César Magalhães de Oliveira é graduado em História pela Unicamp, graduou-se em 98, mestre em História Social também pela Unicamp e doutor em História e Arqueologia do Mundo Antigo pela Université Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, antiga Paris 10, né, Nanterre, berço dos protestos de 68. O Júlio, de alguma forma, foi colega, um intervalo geracional do Denis Lerouge, Daniel Cohn-Bendit, e foi professor, o Júlio, não o Denis Lerouge, foi professor de História Antiga da UEL, Universidade Estadual de Londrina, entre 2008 e 2013, e atualmente nos dá a honra a todos nós que estamos aqui e pertencemos ao Departamento de História, como o Marcos Napolitano, que acabou de entrar, e vários outros colegas que estão nos acompanhando. O Júlio nos dá a honra de ser nosso colega como professor de História Antiga no Departamento de História da USP. Ele é também pesquisador visitante, com uma passagem bastante recente, inclusive, da École Française de Roma, em Roma, obviamente, o que se espera de uma École Française de Roma é que ela fique em Roma, e, obviamente, é um especialista em História Antiga, e de forma mais específica pesquisa História Romana, Antiguidade Tardia, África Romana, Trabalho e Movimentos Sociais Urbanos, Boato e Política, História da Comunicação. O Júlio tem vários artigos publicados e nós vamos, inclusive, comentar ao longo dessa conversa, nós vamos comentar sobre dois deles, na verdade, um livro e um artigo que estão aí engatilhados, que estão no prelo e que já vêm à luz. Júlio, de novo, muito obrigado, um prazer te receber aqui. Você que já participou da comissão editorial da revista, portanto, sabe como a revista é importante, como a revista é central no nosso departamento. E eu queria começar te perguntando o básico, assim, partir de baixo. O que significa exatamente uma história vista de baixo? O que é uma história vista de baixo? Bom, Júlio, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Uma honra dobrada por estar num dia como esse, em que está sendo lançado um canal tão importante de comunicação. É algo que eu prezo bastante, né? Acho que é importante que a gente tenha essa capacidade de conversar enquanto diversidade e sociedade. Embora, como disse o João Paulo na apresentação, isso é algo que a gente já fazia, mas é importante que tenha essa oportunidade de estreitar esses laços. E a revista de história já vem dando um passo nesse sentido também, né? Essas lives que vocês têm feito deu não só uma visibilidade muito boa para a revista, mas sem dúvida proporcionou uma comunicação com a sociedade, revitalizou sem dúvida o nosso departamento e a revista. Então eu parabenizo vocês pela iniciativa, todos que estão na revista, né? E para mim é uma... O departamento inteiro, na verdade, né, que dá suporte. Sim, e os programas de pós. E os programas de pós, mas com a iniciativa de vocês que têm levado, você em particular, porque está aí diante das câmeras, mas todos que estão ajudando nesse projeto. Então, fico muito feliz por estar aqui. Então, começando com essa questão, acho que é importante esclarecer aqui, antes mesmo de falar um pouco mais sobre uma história antiga, que é o que eu faço a partir de baixo, pelo menos tento fazer, né? Eu falo de maneira mais ampla, né? E eu começo com um poema do Bertolt Brecht, que, na verdade, foi fundamental para mim mesmo, né? Para minha orientação. Algo muito característico dos anos 80, dos livros didáticos nos anos 80, no momento de transformação, e ele iniciava os livros didáticos de história que eu tive acesso. E esse poema é uma das razões de me voltar o interesse para esse campo.
E é um poema muito conhecido, As Perguntas de um Trabalhador que Lê, no qual o Brecht se perguntava, né, quem construiu as tebas de 7 portas? Nos livros estão os nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? Esse tipo de questão, que, como já disse o Hobsbawm, é uma questão típica do século XX, ela depende exatamente de uma mudança que vem de outros horizontes, né? Uma história que até o século XIX podia ser restrita a aristocratas ou aos bem-nascidos, né? Passa a ser pressionada também a responder por uma emergência de grupos populares mais diversos, que vai ampliar, inclusive, com a democratização das universidades. E essa questão que faz esse trabalhador é não só onde que estão os trabalhadores, quem construiu as muralhas da China, o cozinheiro que o César carregava, mas ele se pergunta também que história é essa que não se interessa pelos outros. Então não é um apelo apenas por chamar a atenção dos de baixo, dos detalhes da história, mas se perguntar exatamente que história é essa que se constrói ignorando esses outros atores. Esse mesmo tipo de questão aparece também do Benjamin, um outro intelectual, um filósofo alemão, que vai completar 80 anos da sua morte pela Gestapo, agora em setembro, né? E ele tem uma passagem também muito famosa, que todos conhecem, nas teses sobre a história, em que ele tem a metáfora do Angelus Novus, do Paul Klee, de um quadro do Klee, e que ele se inspira para ver o trajeto da história. Um anjo que é arrastado do paraíso por uma tempestade e que vê se acumulando atrás de si, olhando para esse que vai se acumulando atrás desse vento e que é uma montanha de escombros. E o Benjamin se propõe a fazer, ao contrário, uma leitura a contrapelo dessa história, que é resgatar um pouco essa tradição dos oprimidos, dos que ficaram por trás dos escombros do que é o progresso. A história, muitas vezes, é apresentada como uma trajetória do progresso. E os que perdem nessa trajetória são ignorados. Uma história a partir de baixo, portanto, ela não é apenas uma história, no meu ponto de vista, que se volta para os de baixo. E tampouco uma história que se preocupa em conceder a esses vencidos, derrotados, excluídos, os populares, os subalternos, um lugar na história, se essa história continua sendo essa marcha do progresso, se ela não implica também uma crítica dessa própria maneira de se pensar a história. O termo história a partir de baixo foi muito popularizado pela obra do historiador Edward Thompson e de todos os historiadores da chamada História Social Inglesa, historiadores ligados de início ao Partido Comunista Britânico e que depois rompem com o partido e criam a nova esquerda inglesa. Mas a expressão ela surge com os análises, ela surge com Lucien Febvre, que dizia exatamente, nos anos 30, que o objetivo dele era escrever uma história não das vedetes, mas das massas. Então a expressão aparece aí. Com o Thompson, porém, ela ganha um outro significado, porque não é apenas, ainda que muitos dos análises tenham influenciado essa história, e a obra do Georges Lefebvre é um autor que particularmente eu prezo muito, mas independente disso, com o Thompson ela ganha um significado mais crítico no seguinte sentido. O Thompson também retorna a essa questão, não basta apenas estudar a história dos de baixo. Nesse artigo de 1966, que leva o título de História Vista de Baixo, ele claramente diz a história oficial inglesa tem sido tradicionalmente considerado o povo como um dos problemas com os quais o governo tem de lidar. Uma história a partir de baixo exatamente rompe com essa visão do povo ou dos subalternos, das classes populares, dos excluídos, como um dos problemas. Ele tem que ser mais do que um dos problemas. E a última citação que eu posso falar, mas que é a mais célebre de todas, é do próprio Thompson, na formação da classe operária inglesa, em que ele lembra de uma passagem célebre. O que ele se propõe a fazer era não só fazer uma história do operariado a partir do momento em que aparece o cartismo, mas retomar suas tradições mais antigas. E não só como a própria história do movimento operário havia feito, aqueles que anunciaram o futuro,
né, que tiveram futuro, de certo modo, mas também os becos sem saída, os que não tiveram futuro. E ele diz, eu pretendo resgatar o artesão manual, o iludido seguidor da Joana Southcott, né, dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. Uma história a partir de baixo também se volta, então, para entender esses grupos nos seus próprios termos, independente se eles tiveram um futuro ou não. Porque é muito fácil, do conforto de quem de conhece o futuro, dizer que os quebradores de máquinas eram iludidos, eles não sabiam que eles estavam fadados ao fracasso, e não se colocar no ponto de vista deles e das experiências que eles tinham e como eles agiam. Então, esses são alguns aspectos do que define uma história a partir de baixo. Eu bem sei que há muitos problemas envolvidos nesse tipo de abordagem, e muitos colegas que têm outras visões, especialmente que ressaltam que uma história a partir de baixo enfatizou muito a agência dos subalternos em detrimento das estruturas, né? É verdade, mas acho que uma história a partir de baixo está sempre pensando em termos de relação. Se existe um de baixo é porque existe um de cima, né? E é uma história que pensa em termos de relações. E além disso, independente disso, eu ainda acredito na importância e na relevância desse tipo de história, que eu não delimito apenas essa história social inglesa, mas há várias outras tradições na Alemanha, na Inglaterra, na Índia, em vários lugares no próprio Brasil, mas que tem como essa característica pensar a partir das experiências dos excluídos, dos subalternos. E penso que isso é importante para o nosso próprio tempo, porque, para lembrar o Raymond Williams, outro historiador da geração do Thompson, o que é realmente radical é despertar a esperança, ou como dizia o Benjamin, né, buscar a centelha da esperança no passado, e não descrever o tamanho da nossa desgraça, apenas. Né? Apenas pensar nesses termos. Então, acho que isso definiria, em linhas muito gerais, como eu compreendo o que vem a ser uma história a partir de baixo, que é muito mais do que simplesmente trazer para a história personagens excluídos. Significa uma abordagem diferente de como pensar a história. Maravilha. A Marina, nossa colega, destacava a expressão que você usou, entender nos seus próprios termos, né? Para que a gente ultrapasse, inclusive, a visão do oprimido e do derrotado. Né? É uma expressão muito bonita, é uma expressão muito feliz. É curioso, conforme você falava, eu fui voltando um pouco ao passado, aos meus tempos de graduação, 2 ou 3 séculos atrás, quando nós vivíamos, começo dos anos 80, na verdade, né? Nós vivíamos muito... nós ficávamos muito empolgados com esse cruzamento das leituras de Thompson e de Benjamin, que eram feitas principalmente por alguns dos seus professores. Imagino que tenham sido seus professores também na Unicamp, o Edgar Dedeck, etc., né? E que evocavam essa história social britânica, que evocavam a figura do silenciamento, né, a ideia do silenciamento. Eu tive um grande professor, que foi o Carlos Alberto Esentini, um dos mais influentes na minha formação, e o Carlos Esentini, assim como o Edgar, lá na Unicamp, etc., eles insistiam bastante nesse olhar que parta de uma outra perspectiva e que, portanto, saiba ouvir aquelas vozes que normalmente são silenciadas, são caladas. Agora, na minha formação, eu imagino que na formação de muita gente, isso está bastante associado justo a essa experiência da sociedade, do fim da sociedade moderna já nos seus estertores, formação de uma sociedade contemporânea, etc. Você recentemente organizou um livro que vai sair agora, uma coisa de resto bastante chique, pela Routledge de Londres, que reúne artigos de vários pesquisadores, de vários historiadores, sobre a história vista de baixo, com enfoque voltado à história antiga. Como que esse tema se torna pertinente para a história antiga? Você justamente começou a resposta à pergunta anterior dizendo assim, eu depois falo de como isso acontece na história antiga. Primeiro eu quero falar de uma forma geral, e foi bem legal. Então agora vamos para isso. Como que isso aparece especificamente na história antiga?
Bom, Júlio, não, e a respeito dos seus comentários, eu agradeço por eles. De fato, é óbvio que tem muito da minha experiência na Unicamp nos anos 90, se eu tive uma experiência prévia, eu disse, desde da minha educação primária, ao conhecer o Brecht, claro, a partir da minha experiência pessoal que me leva a esses temas, sem dúvida, a experiência da Unicamp também teve muito nesse direcionamento. Mas a respeito da história antiga, ora, a primeira questão que me parece por um lado, a história antiga, ela de fato esteve em parte, sobretudo no que se refere no seu centro, na Europa, Estados Unidos, durante muito tempo ausente desses debates, né? E isso explica de diferentes modos. Primeiro, claro, nós temos uma diferença de fontes em relação a esse passado, né? Temos menos fontes do que temos para períodos modernos. Mas há outros fatores que estão envolvidos aí também. Um deles, me parece, é um fechamento da história antiga no pós-Segunda Guerra ao que estava acontecendo fora dessas fronteiras. A história antiga se tornou um caso meio à parte, né, que tem a sua interdisciplinaridade com outras disciplinas da antiguidade, mas que se fechou para o mundo, para outros desenvolvimentos da história. Isso não era o caso antes da Segunda Guerra, né? A gente esquece que muitos dos avanços da história no século XIX foram feitos por historiadores da antiguidade. Uma história social e econômica, a primeira história social e econômica não é o Zanardi, antes dele é um historiador antigo, o Rostov Tseff já escreveu um livro com esse título, uma história pós-positivista. Mas depois da Segunda Guerra, as coisas mudam um pouco de figura, então há um rompimento com o que está acontecendo fora. E quando há um retorno, isso nos anos 60, 70, com Finlay, com Vernon, o tipo de história antropológico, sociológico que eles trazem é muito influenciado por modelos, digamos, normativos, né? O Finlay está preocupado em entender a ideologia da sociedade, quais os conceitos que moldam essa sociedade. E, obviamente, que esse tipo de visão não permite uma visão de baixo, porque, para ele, é um todo coeso que forma a mentalidade dos antigos. E curioso que, mesmo entre os historiadores marxistas da antiguidade, isso não foi o foco. Pensemos no grupo de historiadores marxistas italianos, o foco deles é o estudo do modo de produção. Então, nos anos 60, 70, mesmo 80, não era a preocupação deles esse tipo de abordagem. Isso começa a mudar na Europa, nos Estados Unidos, me parece, a partir dos anos 90 para cá, por diferentes fatores. Um deles, é claro, há uma mudança, isso já desde os anos 60 que isso vai começar a mudar, que é a democratização do acesso à universidade. Pessoas de horizontes diferentes trazem questões diversas. Claro. Outro também, o questionamento desses modelos normativos, que vêm com movimentos sociais os mais diversos, questionam a ideia de norma e desvio, e que, portanto, passam a questionar esses modelos dentro da história, o que abre espaço para outros tipos de questões. Mas me parece que, no caso do Brasil, em específico, nós temos uma particularidade. Eu me lembro que, num colóquio sobre cultura popular em 2012, eu conversava com os colegas do exterior, e esse é um tema que parecia novo, enquanto que, para os brasileiros, é um tema que aparece nos anos 80. Não é por acaso, né? A história, o Brasil vive um país com desigualdades muito grandes, um país marcado pela violência, e que também, no qual a história antiga nunca ficou isolada, ela faz parte desse... O contexto universitário no Brasil é muito diferente da Europa, dos Estados Unidos. Então, esse tipo de questão já aparece no Brasil nos anos 80, enquanto vai aparecer na Europa no final dos anos 2000. Então, há aqui um caldo fértil para esse tipo de questões, né? Então, me parece que isso é o que explica um pouco o interesse mais recente por essas questões. Mas há mais do que isso. Se, por um lado, nós vemos uma espécie de aproximação da história antiga, como que é feito em outras áreas da história, me parece também que há um ambiente novo que é comum à história e a outras disciplinas. Eu vejo, em mais do que da história antiga, desde a virada dos anos 2000 para 2010,
um interesse renovado por essa história a partir de baixo, não é por acaso, né? Desde a crise de 2008, nós passamos por novos movimentos, desde a Primavera Árabe aos movimentos Occupy em vários lugares. Isso tem trazido, de novo, questionamentos mais diversos. Questionamentos, por exemplo, sobre, afinal de contas, a voz do cidadão conta alguma coisa quando as grandes corporações é que ditam o destino? Quando um país como a Grécia decide romper com o Fundo Monetário e o próprio partido que fez isso trai o próprio povo? A questão da voz dos cidadãos é colocada em questão em todos esses movimentos e também, e mais do que isso, né, há uma necessidade de se pensar mesmo na própria esquerda, porque há em muitos casos, uma visão quase que aristocrática sobre os trabalhadores, o pobre de direita que não sabe votar, né? Esse ambiente dos anos 2000 para cá, que tem incentivado a reflexão sobre novos movimentos, tem também levado ao questionamento sobre a necessidade de se colocar esse tipo de questão, de se entender as vozes dos de baixo, de se colocar nos próprios termos dos de baixo as nossas questões, sem os quais nós não podemos pensar a democracia. Então eu vejo em dois termos. Por um lado, se a história antiga se aproximou por uma série de transformações em diferentes lugares, de outros âmbitos da história, as questões do presente têm chamado os historiadores a se colocar. E, nesse sentido, não só eu acho que isso é positivo, mas isso é necessário. Voltar para a história antiga ou para qualquer outro período nos ajuda também a repensar o próprio presente. Ajuda a pensar num mundo no qual muitas vezes nós não damos a atenção a essas outras vozes, ou que nós pensamos que não há futuro. Pensar alternativas no passado, mundos diferentes, esse exercício antropológico que nós, historiadores, fazemos num terreno outro que é o passado, nos ajuda a colocar questões do presente. Então eu vejo que a história antiga, ela não só se aproximou, mas ela tem a contribuir também com o presente, com esses exercícios antropológicos em que nós nos voltamos para o passado, mas com essas questões novas que o nosso mundo de hoje nos traz. Perfeito. A Sara, nossa colega e sua companheira de história antiga no departamento, está endossando aí enfaticamente as afirmações. E, Júlio, você agora há pouco comentou no início dessa sua segunda resposta justamente o que levantou uma questão que muitas vezes coloca dúvida quando a gente pensa no estudo de história antiga, e a Patrícia antecipou o que eu ia falar. O problema das fontes. O problema das fontes, né? São muito mais escassas, lógico, do que aquelas que nós conseguimos encontrar quando trabalhamos com épocas, com períodos mais recentes, períodos mais próximos, e mesmo os não tão próximos, mas tampouco tão distantes, né? Como se alcançam essas fontes? Como se é possível chegar a essas fontes em história antiga para sustentar as pesquisas de uma história vista de baixo? Muito bem. Bom, obrigado, Patrícia, também pela questão. Essa talvez seja uma das questões que primeiro se coloca ao historiador que trabalha com antiguidade, né? Porque, de fato, temos uma quantidade muito menor de documentos. Mas existem documentos diversos que nós podemos pensar para a antiguidade. Uma documentação... Quando nós pensamos na documentação para a antiguidade, nós pensamos, em primeiro lugar, na tradição manuscrita, que é o que definiu o próprio campo, né? Ou seja, os textos gregos e latinos copiados ao longo dos séculos. E são textos de autores eruditos, no mínimo, se não mesmo aristocratas, né? Mas essa não é o único tipo de fonte que nós temos para acessar outros grupos sociais. Há uma documentação direta que tem diferentes naturezas. É possível ser uma documentação direta escrita. Bom, desde os grafites em Pompeia, um lugar onde se preservou, meu orientador na Unicamp, o professor Pedro Paulo Funari, desde os anos 80, iniciou esse tipo de trabalho no Brasil, e há toda uma tradição de orientandos dele que seguiu esse filão. A professora Renata Garrafone, Lourdes Feitosa, que tem trabalhado com os grafites
é um campo no qual isso se pode ser trabalhado. Mas, além dos grafites, nós temos outro tipo de documentação escrita ocasional, que pode ser feita em materiais duros também, cacos de cerâmica, ou, no caso de regiões privilegiadas, como o Egito, a documentação papirológica, privilegiada porque o clima permite a preservação de papéis. E ali você tem cartas, inclusive, do cotidiano, não só em material duro, mas em material mole. Mas isso não preserva em toda parte. Então, no Egito é o caso, excepcionalmente em outras regiões. Então, esse tipo de documentação é um deles, né? A documentação epigráfica, escrita sobre material duro, bom, me referi aos grafites. Hoje tem se atentado também que eles são mais do que textos, eles também são, de certo modo, objetos. Estudos sobre Pompeia, como que o Renato Gaffoni, por exemplo, fez com o Ray Lawrence na Inglaterra, que é uma abordagem também espacial dos grafites. Ela chegou a estudar, inclusive, as diferenças entre grafites de adultos e crianças e a sua distribuição na cidade, o que dá uma ideia, uma história a partir de baixo, também literalmente, né, dos de baixo, dos menorzinhos, do olhar de quem está aprendendo a ler, alfabeto, Indo na etc. parede, né? Exatamente. Então, há uma possibilidade de levar em conta também esses espaços onde circulam. Outro tipo de documentação é os epitáfios, né? Isso tem sido muito explorado por outros pesquisadores que trabalham com, por exemplo, a escravidão, os sepulcros coletivos de escravos, de libertos, de ex-escravos, que tem sido há toda uma tradição aqui, isso de estudos sobre escravidão no Brasil, escravidão antiga, isso a partir da própria USP, né? O Norberto Guaridella orientou vários pesquisadores nessa direção, mas também sobre a epigrafia da escravidão. É possível, por exemplo, observar o padrão de sepultamento em vida, o sepultamento fala um pouco do padrão de reunião em vida. O modo como os escravos libertos se sepultavam e como eles comemoram na lápide e com quem eles se associam, dá uma ideia das associações que eles têm em vida. Então, esse é um outro tipo de documentação que é possível explorar para um estudo de história desses grupos sociais. Agora, além desse tipo de documentação, e aí, bom, eu poderia incluir também toda a arqueologia, as escavações dos lugares onde as pessoas vivem, e que foi algo que também tradicionalmente foi negligenciado, né? Se há um viés na preservação dos textos da tradição manuscrita, há também um viés na escavação, né? Do século XIX até muito recentemente, o privilégio era as casas da elite, os monumentos. Apenas mais recentemente há um interesse pelos espaços de habitação de outros grupos, né? E mesmo no caso das grandes casas, onde existem escravos convivendo com os seus senhores, raramente se prestava atenção nos indícios da presença dos escravos dentro de casas. Isso é algo que também mais recentemente tem se desenvolvido. Então, isso é um outro campo que pode ser explorado. Agora, para além de tudo isso, é preciso também levar em conta a própria documentação da elite. Porque, como dizia o Ginsburg, referindo aos filtros desse tipo de documentação, nós não devemos exagerar os filtros, porque mesmo uma documentação hostil, muitas vezes, pode também se referir ao que ela está escrevendo, negando, contestando, né? Há muito de uma documentação que era... muitos documentos podem ser vistos verdadeiramente como dialógicos. Você pode ver um diálogo do qual você tem uma voz só, mas é possível inferir essa outra. Então, a partir daí também é outro tipo de trabalho que faz. Aliás, eu mesmo tenho trabalhado muito nesses interstícios desse tipo de fonte, né? Da tradição manuscrita, até mesmo eruditos, mas que permitem ver de um outro modo, para além das intenções mesmo desses autores. Marina perguntou, se me permite só responder. Isso, já manda abraço. Quem eram os escravos na antiguidade? Muito bem, Marina. Bom, há uma questão muito, muito boa essa, porque
Primeiro, os escravos da antiguidade, eles podem ser de qualquer origem étnica. Eles são fruto da conquista, ou, enfim, da compra de alguém que foi conquistado, né? E eles podem ter, portanto, de qualquer origem. Não há um marcador étnico, o que explica por que, mesmo no Senado romano, houvesse famílias de origem escrava. Porque no mundo romano, especialmente, você tem a possibilidade da alforria. No caso da escravidão na Grécia, é um pouco mais complicado, porque ali a alforria é mais rara, mais difícil. E uma vez obtendo a alforria, você não necessariamente se torna cidadão. Entre os romanos, há uma abertura maior à cidadania e à possibilidade de integrar. Agora, a respeito dos escravos. Os escravos poderiam ser, inclusive, os africanos, como nós imaginamos, né? Eu lembro que quando dava aula em Londrina, uma aluna se traiu falando de uma cena de escravos que eram os negros, né? Esse é um vício de quem pensa a partir da experiência brasileira. No mundo romano, isso é impensável dizer que você possa caracterizar um grupo étnico específico. Mas, apesar disso, existem, inclusive, escravizados da África subsaariana, porque os romanos estão em contato com povos do Saara, e que eles, sim, entram em contato com essa África subsaariana. Então, não é por acaso que nós encontremos, mesmo nos cemitérios em Londres, cerca de 20% de esqueletos de origem subsaariana. Ou seja, o mundo romano é um mundo verdadeiramente multiétnico. A principal diferença em relação ao mundo mais da escravidão moderna, o que me parece, é exatamente que você, em algumas gerações, você não pode dizer qual é a origem dessa pessoa. Ela acaba, se ela obtiver a alforria e os filhos dela fizerem carreira política, qualquer que seja a origem, você não tem como saber quem era. Espero ter respondido, mas, enfim, farei um pouco mais. Júlio, conta um pouco para a gente das tuas pesquisas especificamente, né? Tem um artigo seu, outro momento chique dessa live, né? Que está sendo publicado na Past and Present, está no acesso avançado, né? Que em bom português, aqui no Brasil a gente fala ahead of print, né? Para usar o português castiço, né? Ahead of print, em que você recorre a setores, grupos subalternos urbanos para desenvolver esse estudo a partir de baixo e, ao mesmo tempo, tensiona, busca explorar os limites da historiografia da antiguidade, né? Da maneira como se faz, da maneira como se escreve a história da antiguidade. Fala um pouquinho do teu trabalho e dessa espécie de duas frentes que esse artigo traz. Tanto um estudo mais específico, mais voltado, mais focado ao tema que você escolhe, mas ao mesmo tempo com uma inclinação de avançar, de penetrar no debate historiográfico. Muito bem. Bom, esse é um artigo que mostra um pouco o que também eu estava me referindo. Do meu ponto de vista, acho que a história antiga tem e deve falar para além das fronteiras do que é um debate em torno da história antiga. E ao publicar na Past and Present, não foi apenas porque, enfim, eu tenho essa vinculação com essa tradição a qual a revista, né, a revista na qual o próprio Thompson publicou, a qual a Davis publicou. Então, e para falar das multidões, em uma revista que publicou a Economia Moral da Multidão Inglesa do Thompson, não é só por isso, mas também porque é o tipo de revista, como é o caso da revista de História também, não é? Que não é uma revista especializada na história antiga, mas que nos permite ter contato com variadas horizontes. E porque são questões que me parece que são mais gerais do que apenas o estudo. É um estudo de caso, isso interessa o especialista, mas também chama atenção para outros aspectos. Nesse caso, eu me pus uma questão
a partir que é derivada do meu trabalho no doutorado. No doutorado eu trabalhei especificamente com as formas de ação popular e de ação coletiva no norte da África, no século IV, início do V. Aqui eu procurei expandir um pouco mais o questionamento para o Mediterrâneo e procurando ver se há alguns padrões nessa recorrência e de modo a colocar questões mais amplas, ao mesmo tempo dialogando com uma historiografia, sem dúvida. Me parece que a historiografia sobre a Antiguidade Tardia, durante muito tempo, ela teve marcada por uma questão, no que se refere às multidões, que é ver o problema da violência coletiva, da ação coletiva, como um sintoma de como você entende o período. Se você vê um período como marcado pela violência, é o sintoma da decadência desse período. Se, ao contrário, você nega a decadência, você tende a minimizar a importância desses conflitos. E, em muitos casos, a ênfase, então, quando existe, ele é muito minoritário, manipulado por bispos, por aristocratas. Em nenhum dos casos, havia uma preocupação, me parece até bem pouco tempo, por entender a natureza desses conflitos urbanos que aparecem com tanta frequência, religiosos, ou por motins da fome, ou diferentes tipos de revoltas na cidade dos séculos IV, V e VI, e não havia muito interesse em vê-los a partir de baixo, a partir de quem participa, dos seus interesses, das suas motivações. É claro que nos últimos anos isso há um esforço de algumas mudanças nesse sentido, e a minha preocupação foi, então, a partir desse horizonte, mapear um pouco essas questões e trazer também a contribuição de outras áreas que têm pensado a natureza dos movimentos sociais, da ação coletiva, para como nós podemos entender esse tipo de ação. Então, seus padrões, a recorrência deles. Então, uma primeira questão que eu me coloco o debate colocado a Antiguidade Tardia seria marcada por mais ou menos violência. Eu discuto primeiro o pressuposto disso, que no período clássico não haveria essa violência. Ora, o que me parece é o contrário, as cidades são sempre marcadas por conflitos. O que há até o século IV é uma contenção, uma tentativa, pelo menos, de contenção dentro do limite das cidades, do limite das instituições municipais locais. Preciso pensar que, desde o mundo helenístico, e os romanos vão formar um império que é um império de cidades, a unidade básica do Mediterrâneo é a cidade. Você não tem um corpo de funcionários do Estado e toda parte, as cidades que se autogovernam. Uma elite que é oligárquica, que é mantida por um poder imperial, mas ela que se autogoverna. Então, um conjunto de cidades. Então, primeiro, não havia uma paz, um consenso, como tradicionalmente se diz, que há, no máximo, uma tentativa de contenção nesses limites. Acontece que, a partir do século IV, um contexto de maior centralização do poder imperial, o que me parece é que, por um lado, fica mais difícil para as elites se manterem os conflitos dentro do limite das cidades. E há a possibilidade de apelar para o imperador. Então, se cria uma brecha dentro das formas tradicionais de resolução de conflitos que estimulam grupos sem força a exprimirem suas reivindicações de outro modo. Por exemplo, o imperador manda para controlar os seus governadores, que sempre seja mandado a ele o que os provinciais estão falando. É uma atitude totalmente populista dos imperadores, né? A culpa nunca é do imperador, é dos seus funcionários. Mas, ao fazer isso, ele cria uma brecha para que ganhe importância na vida das cidades esse tipo de expressão. Da mesma forma, há um aumento de penas de morte contra casos de corrupção. Em muitos casos, percebo que há o maior número de casos de linchamento em todo esse período ocorre ou funcionários imperiais ou líderes de facções religiosas. Quase sempre parece ser a mesma apropriação a partir de baixo dessas leis editadas do alto. Leis editadas para controlar os funcionários e são apropriadas a partir de baixo
e a multidão parece dizer que está fazendo nada mais do que cumprindo aquela lei, mas ela está indo além do que no passado se fazia. Então, esse contexto novo cria novas formas de possibilidades de participação popular. Eu procurei, então, depois observar as condições que haviam as pessoas comuns de se organizar nesse período, né? Porque outro aspecto que, tradicionalmente, uma visão a partir de cima tem simpatizado é que o império mais hierárquico, no século IV, V, é um império também em que as pessoas comuns são mais controladas. No entanto, quando se observa, primeiro, as formas de associação, de reunião de bairros, inclusive a partir da arqueologia, nós vemos que não há muita mudança em relação ao período anterior, e ao contrário, uma atribuição de funções cada vez maiores a grupos como associações profissionais. A própria religião atribui papéis às pessoas comuns na defesa da fé que não havia antes. Então, longe de diminuir os espaços de atuação, sem querer, digamos assim, cria-se novos espaços para essa atuação e canais novos de ação. Tudo isso, então, me leva a observar que, contrariamente ao que muito dessa historiografia defendeu, haveria uma necessidade de se pensar, sim, mesmo quando há alianças, porque o fato de haver uma aliança não implica de que quem está aliado partilha dos mesmos objetivos, né? Um exemplo apenas. Os líderes municipais de uma cidade como Antioquia podiam convocar as pessoas para protestar contra o aumento de um imposto, em que eles também são afetados. Mas, de repente, no contexto da revolta, eles se mudam de lado. Isso porque, ao contrário dessa historiografia, não há como confiar na capacidade de controle dessa elite. Então, a partir desse levantamento, eu pude questionar um pouco desses pressupostos tradicionais da historiografia sobre as multidões. E, é claro, eu faço até um paralelo ao final com a Primavera Árabe, isso um pouco porque eu comecei a pensar exatamente no contexto da Primavera Árabe, o quanto o presente influencia o passado. E também, como no caso da Primavera Árabe, o que leva as pessoas a agir não é simplesmente a irracionalidade da rua árabe, mas, enfim, você tem um sentimento de injustiça contra, no caso da Primavera Árabe, contra a corrupção, e como é possível também retraçar vários aspectos desse sentimento de injustiça em vários desses levantes que eu repertoriei. Também ali é possível ver como os espaços urbanos permitem associação, permitem reunião. A Primavera Árabe também mostrou o quanto as cidades podem ser instrumentos de dominação, mas também máquinas de protesto, né? O mesmo espaço que permite exibir o poder, permite também a reunião. Isso, por fim, tem uma consequência. Tem uma consequência para pensar o nosso presente e para pensar como nós vemos a história antiga. Eu vou dizer isso por quê? Bom, em primeiro lugar, tradicionalmente, essa visão que associa a violência a um sintoma de mau funcionamento da sociedade, ela parte de uma identificação do historiador com as elites do passado, com a perda de poder das elites locais, instintivamente, né? Então, a trajetória é uma trajetória do fim da elite que governou a cidade, na cidade clássica, né? Essa perda de poder. Enquanto que, se o deslocamento é para as pessoas comuns que estão obtendo novas formas de se expressar, essa narrativa não pode ser vista dessa forma, em termos de um fim, ou em termos de continuidade ou fim, pouco importa, mas que é focado nas elites. Daí a necessidade de se pensar a história da antiguidade como um todo e da cidade em particular, não como tradicionalmente se viu, que é a partir de cima, mas também a partir de baixo. E tem uma outra consequência que é para o nosso próprio tempo. O mundo que nós vivemos, e isso a própria Primavera Árabe mostrou isso, né? Não é só o dos levantes que visam um futuro. Nós temos muito dessas revoltas ambíguas,
do precariado, como diz o Rui Braga, né? E nós não tendemos a nos voltar à importância de considerar, nos seus próprios termos, esse tipo de ação também. Então, voltar ao passado é uma maneira também de lembrar o quanto nós devemos ver nos seus próprios termos esse tipo de ação e que se tornou cada vez mais comum. No passado, basta pensar, mesmo o Hobsbawm chegou a chamar esse tipo de revolta como rebeliões primitivas, como se nós tendêssemos a algo diferente no futuro, né? E nós voltamos a ver esse tipo de motim que não é um motim movido por um partido, como um destino claro, né? Agora, mais uma vez, isso se mostra a importância de se voltar a esse tipo de ação e procurar entender sua lógica. Eu acho que voltar um pouco ao passado ajuda-nos também a pensar de uma outra maneira o que nós vemos no nosso próprio mundo. Perfeito. Acho que falei muito, deve ter questões aí, você pode me cortar. Então, a gente tem... Não, você não falou muito não, tá ótimo, tá tudo ótimo. A gente tem 8 minutos e eu quero... Eu tenho uma questão ainda para passar para você, mas só para marcar aqui, se você puder fazer algum comentário, o Samuel pergunta se é possível falar numa memória dos de baixo, acessível à historiografia. A Joana pergunta sobre a organização social na antiguidade. Nosso colega Marcos pergunta se há um tema político de longa duração nas apropriações que o mundo contemporâneo faz de conceitos da antiguidade, povo, plebe, tirania, democracia, império, ditadura. O Pedro Benedetti pergunta se os imperadores se aproveitavam dessas mobilizações populares, partindo do César Galo, incentivando a população de Antioquia a cobrar recursos do governador da Síria, Teófilo. Eu não entendo absolutamente nada disso, mas você certamente entende. Então, se você puder aí, vamos dizer, 3 minutos, passar por essas questões, depois eu lanço a última, que na prática faz com que a gente volte a um tema do começo dessa conversa. Tá bom. Bom, são muitas questões e não sei se vou responder a todas, mas alguns dos que fizeram questões são conhecidos. Nós podemos continuar depois. Mas, enfim, a respeito da memória, isso é algo muito interessante. E sim, há uma possibilidade. Eu vou citar um exemplo que foi trabalhado por um amigo meu, colega amigo, com quem estou organizando o livro que o Júlio se referiu, o Cyril Courrier, e ele estudou exatamente a memória a memória das lutas sociais da plebe romana no final da República. É interessante porque ele observa a partir, inclusive, da própria tradição erudita, elementos dessa memória popular. E muitas vezes é possível retraçar essa até mesmo em textos hostis. Por exemplo, Caio Graco, que, como vocês sabem, é um dos líderes da reforma agrária, que tentou uma reforma agrária no final do século II a.C., e que vai dar início a uma longa série de guerras civis e de conflitos entre populares e oligarcas no último século da República. Pois bem, ele foi declarado um inimigo público e a sua memória deveria ser apagada. E, no entanto, nós sabemos, por um historiador como Plutarco, que as coisas não correram bem assim. Nos lugares onde o Caio Graco e os aliados dele morreram, todos os anos, nos aniversários, eram levados flores, eram feitos sacrifícios nos mesmos lugares onde eles morreram. Ou seja, eles perpetuaram a lembrança desses lugares de memória desses heróis populares. Quando um inimigo, ironia máxima, né? Um dos assassinos do Caio Graco restaura o templo da Concórdia. Esse templo também, segundo Plutarco, amanheceu pichado. A discórdia dedicou esse templo à concórdia. Uma ironia, né? Como é que você constrói uma imagem de concórdia? Agora vamos esquecer o passado? Não, nós não esquecemos o passado. O passado está aqui latente. E isso permanece tanto porque anos depois, décadas depois, estamos falando de 120. Na década de 60, de 50, Cícero, um dos maiores oradores romanos, ainda faz referência à memória do Tibério e do Caio Graco. E o Cícero é uma pessoa interessante de observar porque ele tem
é um vira-casacas, né? É duas caras. Então, se ele fala para os senadores, ele fala de um jeito, se ele fala para o povo, ele fala de outro jeito. Então, o discurso dele, falando do Tibério e do Caio Graco no Senado, é crítico. Mas ele tem receio de ser abertamente contrário quando ele fala para o povo, o que mostra a preservação dessa memória desses heróis. E outra colega, Cristina Rosillo Lopes, da Universidade de Pablo Olavide, em Sevilha, ela tem estudado, inclusive, os apelidos e como o Cícero procura mudar os apelidos, porque o apelido é uma memória em miniatura, né? In a nutshell. É uma memória da sua unidade mais restrita. Apelidos de líderes populares que fazem referência aos Gracos são positivos. O Cícero é que tende a dar um sentido diferente, mas são positivos, que mostram essa lembrança. Então, esse é só um exemplo de como mesmo a memória popular é possível retraçar. Bom, eu acho que eu não tenho muito tempo, mas o Marcos me fala para falar desses temas. De fato, isso é todo um campo ainda que merece ser explorado, porque ele vai continuar a influenciar. Bom, basta pensar, eu referi ao Thompson. O Thompson não é por acaso que ele dá um título de um dos capítulos dele de Patrícios e Plebeus, porque no século XVIII esses temas continuam sendo importantes para pensar a sociedade. Mas eu teria ainda de pensar um pouco para lhe dizer como isso ocorre na longa duração, né? Mas que, sem dúvida, eles têm e são reapropriados em vários contextos, em vários momentos. Isso não tem a menor dúvida. Se há um padrão nesse tipo de apropriação, é algo que precisaria ainda pensar. Quanto ao Pedro, bom, o Pedro é me orientando, depois a gente conversa. Júlio, 2 minutinhos. Fala um pouco para a gente do trabalho de divulgação. A gente começou essa conversa saindo do lançamento do canal do DH no YouTube, falando da divulgação que esse canal representa, da divulgação que estamos fazendo agora, nesse momento, através da Revista de História. E o seu grupo de pesquisas, ele participa de todas as redes sociais, publica o tempo todo, faz uma ampla divulgação na internet. Fala 2 minutinhos sobre ele, até para que as pessoas conheçam e possam ir atrás. Obrigado por isso, Júlio, por essa oportunidade. Nós temos um grupo de pesquisa, Grupos Subalternos e Práticas Populares da Antiguidade, ou simplesmente Subalternos e Populares da Antiguidade. Temos uma página do grupo, mas também um blog no qual nós fazemos postagens que são realmente voltadas para o grande público, de no máximo 6 minutos de leitura, que tem também, eventualmente, vídeos, dicas de leitura. Além disso, uma página no Facebook, uma no Instagram, uma no Twitter e um canal no YouTube. O canal nós estamos um pouco menos ativos do que deveria, em função mesmo da pandemia. Mas as demais redes nós estamos bastante ativos, tem sempre notícias, ou que nós produzimos, ou que nós compartilhamos também, do que ocorre dentro dessa temática que eu expus um pouco aqui a vocês. Né? E especialmente eu me refiro ao blog, porque é onde nós temos o conteúdo próprio do grupo, né? Que é compartilhado em todas essas redes, mas no blog nós temos um conteúdo que é produzido, que é por os que participam desse grupo, que é por convidados. Lembrando que é um grupo de pesquisas que envolve mestrandos, doutorandos, graduandos, e mesmo que já não estão mais na universidade, mas que passaram por aqui, e também pesquisadores do Brasil e do exterior. A Renata Garrafoni, da Federal do Paraná, Fábio Morales, Federal de Santa Catarina, Fábio Joly, da Universidade Federal de Ouro Preto, também no exterior, Cyril Courrier, na França, Costas Vlassopoulos na Grécia, Lucy Grigg na Inglaterra, Cristina Rosillo Lopes na Espanha. Então, um grupo também internacional. Então, nós atuamos em 2 frentes, digamos, essa rede de pesquisas, por um lado, e por outro, essas atividades que nós fazemos como núcleo e que fazemos aqui na USP. E que tem como foco, sem dúvida, não podia deixar de ser, se falamos de uma história que se pretende ser a partir de baixo, é também voltada para a divulgação também desse conhecimento para além da universidade. Então, me sinto bem à vontade de estar aqui nessa ocasião, exatamente no momento em que o departamento também faz essa
vai nessa direção, né? Então, sou totalmente favorável a esse tipo de iniciativa. Maravilha, nós temos 6 segundos. Super obrigado, Júlio. Convido todo mundo para assistir a Ana Paula Megiana semana que vem e muito obrigado para todo mundo.